Você certamente já ouviu um ditado popular que diz assim: os humilhados serão exaltados. Bom, e esse ditado popular não é um ditado qualquer, mas ele se baseia em uma passagem da Bíblia que está em Lucas capítulo 14, versículo 11, que o próprio Jesus estava dando um ensino e ele diz assim: que aquele que se humilhar será exaltado e aquele que se exaltar será humilhado. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma mulher que ela se humilhou de tal maneira e ela recebeu a sua vitória. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida e bora para mais um vídeo aqui no canal. Irmãos, pega a tua Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor. Abra comigo no livro de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 24. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se dali, foi para a região de Tiro e Sidom. E entrando numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher, cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: Por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. A palavra do Senhor, ela diz que Jesus ele ia passando ali. Ele foi para uma região, a região de Tiro e Sidom. Chegando ali, ele entrou em uma casa. A Bíblia não declara na casa de quem. Ele entrou e não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, porque todo lugar que ele ia, a multidão seguia ele. Quando ele entrou ali, ele queria ter um momento a sós ali com os discípulos, mas ele não pôde esconder-se, porque tudo que ele fazia, a fama dele corria por toda a redondeza, por toda a região, né? Por causa das curas que ele fazia, os milagres que ele realizava. Então, irmãos, quando ele passava em um lugar, as pessoas logo reconheciam e logo começavam a levar pessoas enfermas, pessoas ali que estavam endemoniadas, pessoas que estavam com problemas, para tão somente tocar nas vestes dele, para ser curado. Porque bastava tocar na orla das suas vestes, ou seja, na barra da veste de Jesus, e já seria curado ali, seria curado, demônio seria expulso. E mesmo que a pessoa tivesse uma doença, um problema de nascença, seria resolvido. Então a fama começou a correr por toda a redondeza. Então não tinha como Jesus esconder-se que o povo já ia. Então, irmãos, naquela região de Tiro e Sidom, a palavra do Senhor diz que havia uma mulher estrangeira, uma mulher que tinha uma filha que estava endemoniada, estava com o espírito imundo. E aquela mulher, quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a buscar Jesus. Por quê, irmãos? Você que é mãe, você vai entender. Quando uma mãe vê uma filha, uma mãe ou um pai, né, vê uma filha, um filho, né, em uma situação difícil, irmãos, faz de tudo para poder ajudar, porque é muito difícil, né? Imagina o desespero daquela mãe vendo a filha dela endemoniada. A palavra do Senhor, ela tem algumas referências sobre pessoas endemoniadas, né? O demoniado gadareno mesmo, né? Andava sem roupa, né? As pessoas tinham medo dele, cadeia não segurava ele, né? Porque o demônio fazia ele de escravo ali, fazia ele ficar naquela situação. Tinha um menino, né, que uma hora caía no fogo, outra hora caía na água, porque o demônio judiava dele, né? Muitas referências bíblicas tem, né, sobre pessoas endemoniadas. Então aquela menina, ela estava endemoniada. Então aquela menina não tinha paz. Imagina o sofrimento que estava essa família.
que estava aquela mãe ali, certamente sem conseguir dormir por ver aquela filha naquela situação, porque ela estava com o espírito imundo, ou seja, ela não tinha paz. O inimigo, ele não habita na pessoa para dar paz à pessoa, né? Ele entra na pessoa para perturbar a pessoa. Então aquela menina vivia perturbada e aquela mãe desesperada. Irmãos, aquela mulher, aquela mãe, ela não era da nação judia, né? Ela não era dos judeus, ela não era das pessoas ali, né, daquela nação. Ela era uma mulher estrangeira, uma mulher pagã, uma mulher estrangeira. E a palavra do Senhor diz que ela era grega, falava grego, e era cirofenícia de nação. Cirofenícia era uma mistura da Síria com a Fenícia, ou seja, nenhuma nação era da nação dos judeus, era uma mulher estrangeira. Só que essa mulher, certamente essa mãe já havia feito de tudo para ajudar a filha. Aquela mulher, aquela mãe estava desesperada, não tinha solução. A filha dela estava endemoniada, era só Jesus. Ela ouviu falar certamente que Jesus já havia expulsado muitos demônios, então ela começou a correr atrás de Jesus, buscar Jesus por todo lado, para que viesse ajudar a filha dela, mesmo ela não sendo uma pessoa que era do povo judeus, né, uma judia, ela não sendo uma judia, ela não sendo uma pessoa assim que, né, que cria em Deus, porque as outras nações, elas têm os seus próprios deuses, né, são deuses que não servem para nada, mas elas têm os seus próprios deuses. Então, certamente ela era de outra nação, certamente ela era de um povo que tinha os seus próprios deuses, mas ela provavelmente já teria também buscado dos seus deuses, mas nada haveria ter acontecido. E ela creu, quando ela ouviu falar que Jesus fazia milagre, que Jesus expulsava demônios, que Jesus, né, curava. Então ela ouviu falar, ela creu. Então ela falou, não, ele cura, eu vou buscar ele. E ela foi com tanta fé, irmãos. Ela estava num desespero tão grande. Mãe tem, né, essa fé na hora de buscar algo pelo próprio filho. Ela não queria ver a filha dela sofrendo daquela situação. Ela queria ver a filha dela liberta. Então ela já tinha, provavelmente, né, a Bíblia não diz, mas provavelmente mãe, irmãos, ver a filha desesperada, já teria buscado ajuda, mas não teria achado. E ela ouviu falar de Jesus, então ela creu. Não, eu vou lá, fez igual a mulher do fluxo de sangue. Eu vou lá e eu vou ser curada. Então ela falou, eu vou lá e vou receber a bênção. Irmãos, aquela mulher, naquele tempo, né, para uma mulher se aproximar de um homem, já só de ser mulher já é uma desvantagem, vamos dizer assim. E uma outra desvantagem que tinha aquela mulher é que ela era uma mulher estrangeira. Ela nem judia não era para se aproximar de Jesus. Mas mesmo assim, irmãos, ela não olhou para a desvantagem. Como uma mulher do fluxo de sangue que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, já tinha gastado tudo que tinha com médicos, com remédios, com tudo, e nada tinha resolvido o problema dela, né? E ela estava isolada, porque a mulher impura naquele tempo ficaria isolada, ficaria impura, não poderia tocar em nada. E 12 anos sofrendo daquele problema. Imagina aí, irmãos, a situação que aquela mulher não estava. Provavelmente estava com mau cheiro, né? Provavelmente estava isolada, né? Então, irmãos, como que aquela mulher iria se aproximar de Jesus, passar por uma tão grande multidão? Mas ela não olhou para os obstáculos. Ela não olhou para os impedimentos, ela olhou para Jesus, irmãos. Aleluia. E aqui eu já trago uma palavra para a minha e para a sua vida. Nós não podemos olhar para os obstáculos. Devemos olhar apenas para Jesus. Para nós chegar até Jesus, certamente vai ter obstáculos. Certamente vai ter obstáculos. Vai ter impedimento para a gente não jejuar, vai ter impedimento para a gente não orar, vai ter impedimento para a gente não ir na igreja, vai ter impedimento para a gente não ler a palavra, mas nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Temos que olhar apenas para o nosso alvo e não para os impedimentos. E nos esforçar. Irmãos, aquela mulher do fluxo de sangue não olhou para os obstáculos,
Mas ela deu um jeitinho de passar e tocou nas vestes de Jesus. Nem incomodar Jesus ela não queria, irmãos. A fé dela era tanta que ela só disse, eu vou só tocar nas vestes dele. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. E ela foi, tocou nas vestes dele, recebeu a cura e voltou. E é claro, né? Jesus, ele, logo quando ela tocou nele, tocou diferente, porque ela foi com propósito. E quando nós vamos até Jesus com propósito, o toque em Jesus é diferente. Logo ele sabe que a gente tocou em Jesus, porque, aleluia, glórias a Deus, quando nós estamos, irmãos, com uma situação difícil, nós buscamos com mais intensidade. E quando nós buscamos com mais intensidade, tocamos em Jesus de uma forma diferente. Por quê? Porque quando ela tocou em Jesus, de Jesus saiu virtude. Então, quando nós temos algo que nós buscamos com mais intensidade, nós tocamos em Jesus diferente, porque a virtude do Senhor venha sobre nós. Aleluia. E não foi diferente com essa mulher sirofenícia, da palavra que nós lemos. Ela não olhou para os impedimentos, ela era estrangeira. Eu, que tenho outros deuses, que sou de outra nação, vou buscar Jesus. Mas ela não olhou para os impedimentos, eu disse, não. Ela tinha fé, irmãos. Ela não olhou para os obstáculos, mas ela tinha virtudes. Ela era mulher e era estrangeira. Isso era uma desvantagem. Mas ela tinha também duas virtudes, que é o que precisa ter em mim e em você. Quais as virtudes daquela mulher? Aleluia. Ela era persistente e ela tinha fé. Era uma mulher de fé. Irmãos, quando a gente persiste e a gente é uma pessoa de fé, a gente consegue o nosso objetivo, irmãos. Nós conseguimos. Os impedimentos, os obstáculos não impedem de nós chegar, aleluia, no nosso objetivo. E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque naquela época, eu não estou falando de hoje, não. Estou falando naquela época, por causa das tradições judaicas, né? Era meio estranho uma mulher e até um homem, né? Buscar ajuda de um homem e tal. Tinha uma tradição que era um pouco, né? Desvantagem para aquela mulher ir até Jesus, buscar a ajuda de Jesus. Estou falando daquela época. Irmãos, outra referência que eu quero trazer aqui para vocês, versículo 26 e 27 diz assim: E esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Aquela mulher lançou aos pés de Jesus, rogando a ele que expulsasse o demônio da filha dela. Jesus disse assim para ela: Deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, o que Jesus quis dizer aqui, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Eu vou trazer um outro versículo, uma outra passagem da Bíblia, para a gente entender melhor sobre isso aqui. No livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Irmãos, quando Jesus disse aqui, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, Jesus estava priorizando os seus, priorizando o povo judeu, o povo dele, né? Porque a Bíblia diz aqui, onde eu acabei de ler, em João 1, versículo 11, que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus, ele estava priorizando o povo dele. E ele queria ter um momento a sós com os discípulos, os filhos, né? E primeiro, ele iria saciar os filhos, iria saciar os dele, para depois aos estrangeiros, né, as outras pessoas. Mas aquela mulher persistiu, irmãos. Persistiu. E também, irmãos, tudo isso para se cumprir a palavra. Que Jesus, ele veio para os dele, mas os dele não receberam. Aí versículo 12 diz: Mas a todos, aqui já não prioriza
os dele, né? Ele veio para os dele, versículo 11, mas os dele não receberam. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que receberam, ele veio para os dele, mas os dele não receberam. Mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, irmãos, os filhos, quando Jesus diz aqui, os filhos, né, não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, os filhos eram os dele, né, os judeus. E os cachorrinhos, aqui quer dizer os estrangeiros, né? Ele veio para os dele, mas os dele não receberam. Mas a todos quanto receberam, aí já se diz todos, aí já não prioriza, né? Já diz todos quanto receberam, teve o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, irmãos, todos aqueles que creem em Jesus agora são filhos de Deus, ele deu esse poder. Mas aqui, nessa passagem, ainda Jesus tinha vindo para os dele, ele estava priorizando os dele, tudo isso era para se cumprir, né? Aí a mulher que foi ali com fé, buscar o Senhor com sinceridade, ela persistiu. Irmãos, quando chega nesse ponto aqui, ó, muitos desistem. Talvez até eu desistiria, ou você que está me assistindo. Quando Jesus disse assim, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É como se Jesus estivesse dizendo não para aquela mulher, ou melhor, ele disse um não para aquela mulher mesmo, né? Então muitos param nesse ponto aí, irmãos. Muitos param nesse ponto aí quando recebem um não. Mas aquela mulher era uma mulher persistente, irmãos, né? Jesus disse um não para aquela mulher, mas ela estava precisando. Ela estava desesperada ao ver a filha dela naquela situação. E Jesus disse um não para ela. E muitas vezes eu e você pode parar nesse ponto aqui, irmãos, desistir. Mas a palavra hoje não é para desistir, é para persistir. Persistir. Aleluia. E aquela mulher, quando Jesus disse um não para ela, não desistiu não. Ela falou, sim, Senhor, né? Ela já começou a se humilhar, irmãos, mais ainda. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos filhos, as migalhas. O que aquela mulher estava dizendo? Que uma migalhazinha. Eu só quero uma migalhazinha. Aleluia. Ela estava se humilhando ali. Olha, tá bem, Senhor, eu reconheço que eu não sou nada. Eu reconheço que o grande é o Senhor. E eu não quero o pão todo, eu não quero tomar o lugar dos filhos, mas somente umas migalhinhas. É a mesma como aquela outra mulher do fluxo de sangue. Se eu tão somente tocar nas vestes, eu não quero nem incomodar. Tocar nas vestes, eu ficarei curada. Assim essa mulher aqui, somente as migalhinhas. E já é o suficiente para mim. Aleluias. E Jesus disse, aí ela disse, olha, os cachorrinhos comem debaixo da mesa, debaixo, irmãos. Ela se humilhou mesmo, né? E Jesus disse assim, por essa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Irmãos, que maravilha. Que maravilha. Vamos tirar algumas referências desse ponto aqui. Aquela mulher convenceu Jesus a mudar de ideia quando ele disse um não para ela. Como que ela fez isso? Ela se humilhou. Como que ela fez isso? Ela reconheceu que ela não era nada. Ela reconheceu que o grande é o Senhor. Aleluia. E mesmo Jesus tendo dito não para ela, ela convenceu Jesus, aleluias, a mudar de ideia. E Jesus disse por essa palavra. Quando ela persistiu e não desistiu, irmãos, por aquela palavra de humilhação e persistência, Jesus deu a ela a vitória, irmãos. Aleluia. E aqui que eu trago para você sobre o que eu comecei falando no início do vídeo. Os humilhados serão exaltados, irmãos. E se aquela mulher tivesse se humilhado ou levantado o nariz e dito, tudo bem, eu não preciso do Senhor, eu vou dar o meu jeito, tivesse desistido na hora que ele disse não,
Mas ela não fez isso, irmãos. Ela persistiu, ela se humilhou, ela reconheceu que o grande é o Senhor. E ela recebeu a vitória. Aleluia. E quando ela foi para casa, irmãos, ela tinha tanta fé. Quando ela disse assim, né, sobre as migalhas, ela estava sendo sincera. Porque Jesus apenas disse uma palavra para ela. Por essa palavra, vai, a tua filha, o demônio já saiu da tua filha. Ela não insistiu, Senhor, vamos comigo até minha casa, eu preciso que o Senhor vá lá. Não, irmãos. Ela tinha fé de verdade. Ele disse, vai, o demônio já saiu da tua filha. Ela confiou, irmãos. Ela confiou. Então, a fé dela era verdadeira. Então, ela acreditou, assim, uma palavra que ele disse, eu vou. Ela foi na fé, irmãos. Ela realmente deixou ele foi. Confiando, era tudo que ela precisava. Porque ela realmente tinha fé. E quando ela chegou em casa, ela achou a filha dela descansando. Descansando, deitada na cama, descansando. Irmãos, que maravilha, né? Vai saber quanto tempo aquela menina não tinha descanso e nem aquela mãe. Porque o demônio, quando a pessoa está com espírito imundo, não tem descanso, não tem paz, né? E quando ela chegou em casa, ela achou a filha dela descansando, deitada na cama, irmãos. Já tinha paz, o demônio já tinha saído dela, né? Então aquela mulher recebeu a vitória. Ela se humilhou e recebeu a vitória. E antes de finalizar o vídeo aqui, eu quero trazer mais uma referência da palavra do Senhor. Livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10, irmãos, a palavra do Senhor fala de dois homens que subiu ao monte para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O que era fariseu? O fariseu era um homem de uma seita religiosa ali, né, um judeu, que ele ostentava santidade no seu exterior. Aonde ele passava, as pessoas olhavam para ele e falavam, é um fariseu, é um homem de Deus, né? Ele ostentava no exterior santidade. Uma pessoa que se dizia ser muito santo. E aquele homem chegou ali, irmãos, ele chegou ali no monte para orar, já dizendo, Senhor, né, graças te dou por eu não ser como as demais pessoas, jejum 2 vezes por semana, dou dízimo, começou, olha, se achando santo. É tipo assim, se achando bom. Mas nós não somos nada, irmãos. E ele começou a apresentar a Deus umas qualidades que ele tinha, ostentando ali a santidade, né? E ainda disse assim ainda, que ele não era como, que ele agradecia por ele não ser nem como aquele publicano. O publicano era uma pessoa que não era muito bem vista diante da sociedade, porque era um cobrador de imposto, né? As pessoas não gostavam dos publicanos, que eram um cobrador de imposto. Mas a diferença é que o publicano, ele reconhecia que ele estava no erro, diferente do fariseu. E quando o publicano chegou ali, ele nem sequer olhou para o alto, porque ele não se achou digno, né? Ele se humilhou. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou miserável pecador. Então, irmãos, quando ele se humilhou, ele recebeu, Jesus disse que ele saiu justificado, o outro não, porque o outro mesmo se justificou. Irmãos, nós não temos que nos justificar para Deus, é Ele quem nos justifica, irmãos. É Ele quem nos justifica, nós não temos que justificar para Ele. Aleluia. E nem para ninguém. Quem nos justifica é o Senhor. Se nós somos servos do Senhor, aleluia, nós não precisamos mostrar isso, né, falar isso e nem falar para ninguém. É o Senhor quem nos justifica, né? E aquele fariseu, ele voltou dali justificado por Deus, porque ele não se justificou. Ele apenas reconheceu que ele era um miserável pecador e pediu a misericórdia do Senhor. Aleluia. Uma outra referência, irmãos, que me chama a atenção, só para finalizar, é Lucas capítulo 7. No livro de Lucas capítulo 7, a palavra do Senhor fala de um certo homem que estava com um servo que estava muito doente, irmãos. Estava a ponto de morrer. E ele ouviu falar também, como eu disse, a fama de Jesus era espalhada para todo lugar. Ele ouviu falar de Jesus. Só que esse homem, irmãos, ele era um homem que tinha poderes ali, tinha riquezas, ele tinha servos à sua disposição. Então ali, irmãos, ele era um centurião, né? E o servo dele estava doente.
Ele ouviu falar de Jesus. Só que, irmãos, olha como a diferença de uma pessoa que se humilha e uma pessoa que quer se mostrar. E sendo que nós não somos nada, somos pó e cinza, nós não temos que mostrar que nós somos nada, porque nós não somos nada, nós somos pó. Então, irmãos, aquele homem, ele tinha riquezas, aquele homem tinha servos, tinha gado, tinha várias coisas, né? Ele tinha condições, era uma pessoa que tinha condições. Ele ouviu falar de Jesus, ele não disse, eu sou rico, eu tenho condições. Não, irmãos, ele foi e se humilhou. Como assim? O servo dele estava doente a ponto de morrer. Certamente ele já havia gastado dinheiro, já havia gastado com médico, com tudo. O servo, certamente, a Bíblia não diz, mas certamente ele já haveria gastado e nada teria resolvido. Então ele ouviu falar que Jesus curava, que Jesus, né, fazia milagres e prodígios. Então ele resolveu buscar a ajuda de Jesus. Só que ele olhou para ele não olhou para ele como eu vou até Jesus, eu tenho condições, eu sou isso, eu vou. Não, ele reconheceu que ele não era nada. E que Jesus é que é o grande, que por ele ser aquela pessoa, ele nem digno. Por ele ser uma pessoa que tinha condições, nem digno de chegar até Jesus, ele não era, irmãos. Então ele enviou umas pessoas até Jesus para pedir ajuda pelo servo dele. Só que quando ele enviou, irmãos, ele não enviou qualquer um, não. Ele enviou uns anciãos, irmãos. Anciãos naquele tempo, anciãos dos judeus. Inclusive ele enviou uns anciãos dos judeus, está no versículo 3 do capítulo 7 de Lucas. Eram pessoas respeitadas. Naquele tempo, os anciãos eram pessoas respeitadas, irmãos. Então ele não enviou qualquer um até Jesus. Ele enviou pessoas respeitadas, ele enviou pessoas do bem, anciãos, né, pessoas de experiência, né, para ir até Jesus. Não enviou qualquer um. E quando ele enviou até Jesus, ele não enviou aquelas pessoas até Jesus no intuito de trazer Jesus até sua casa, como também eu não vou lá, vou enviar um servo para poder trazer ele na minha casa. Não foi também nesse intuito que ele enviou. Ele enviou uns anciãos até Jesus para falar sobre o servo dele, no intuito de Jesus apenas dizer uma palavra e o servo dele ficar curado. Ele não enviou no intuito de trazer Jesus até sua casa. Porque assim como ele não se achou digno de ir até Jesus, ele não se achou digno de Jesus também ir até a casa dele. Ele não se achou digno. Porque Jesus, ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. É ele que é digno de toda a honra e de toda a glória, e não o homem. Então, irmãos, só que quando aqueles anciãos chegou até Jesus, aleluia, que contou sobre o servo, Jesus foi com eles, né, para ir na casa do centurião. Jesus saiu e foi com eles. Só que antes dele chegar na casa, quando o centurião viu que Jesus vinha, né, com os anciãos para a casa dele, né, para poder curar o servo dele, ele não é para ele vir, não sou digno de que ele entre na minha casa. Então, irmãos, eu tive um probleminha com a gravação que eu fiz e estou aqui para finalizar o vídeo. Como eu estava dizendo, o centurião mais uma vez enviou, quando ele viu que Jesus ia juntamente com os anciãos, né, e os discípulos até a casa dele, ele não se achou digno, né, de receber Jesus em sua casa e nem foi ao encontro de Jesus. Mas mais uma vez ele não enviou qualquer um, mas dessa vez ele enviou uns amigos. E amigos não são qualquer um. Amigos são pessoas próximas, amigos são pessoas de confiança, amigos são pessoas íntimas. A gente não chamamos qualquer um de amigos, amigos são pessoas próximas. Então ele enviou uns amigos até Jesus e foi quando ele falou, né, pediu que falasse para Jesus, que ele, da mesma forma que ele não se achou digno de ir até Jesus, ele também não era digno de que Jesus entrasse debaixo do seu telhado. E Jesus se maravilhou de tal maneira de ver a fé e a humilhação daquele homem, quando ele diz, mas diga apenas uma palavra e o meu criado ficará curado. Aquele homem tinha fé e Jesus se maravilhou, irmãos.
Foi tanto que Jesus disse assim, olha, virou para os discípulos e disse, olha, nem mesmo em Jerusalém eu tenho visto tanta fé. Então aquele homem, ele tinha fé e perseverança. Ele perseverou, né? Mandou 2 grupos de pessoas ao encontro de Jesus e não foram quaisquer umas pessoas que ele enviou, mas ele olhou para si mesmo e disse, olha, eu tenho tudo. Tenho riqueza, tenho condições, tenho servos, mas não, por isso mesmo, não sou digno de ir ao encontro de Jesus, não sou digno de que ele entre na minha casa. Ele reconheceu que ele tinha tudo, mas aquilo não significava nada. O grande é Jesus, o grande é Deus, e ele tinha muita fé, e o Senhor, mais uma vez, deu a vitória, né? Curou o servo dele. Irmãos, ele se humilhou, apesar de ter tudo, ele se humilhou perante Jesus, e ele recebeu a bênção. Os humilhados serão exaltados. Então essa foi a palavra de hoje, irmãos. Se você assistiu até aqui e você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo, deixe um comentário, deixe o seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei anotando o teu nome e a tua causa no meu caderno de pedido de orações. Estarei orando pela tua vida. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Grande beijo, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo.